Olá, meus irmãos, eu me chamo Renan Barbosa e saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Nesse dia de hoje, irmãos, eu venho trazer para vocês a história da Assembleia de Deus no Brasil. Isso mesmo, nação, a história, a origem das Assembleias de Deus no Brasil, meus irmãos. Mas antes de começar a trazer esse vídeo para vocês, já vou pedindo aos irmãos encarecidamente, meus amados, que se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, vai dando like no vídeo e compartilha com seus amigos. Divulgue esse vídeo para mais pessoas, aqueles que são assembleianos de valor e de coração. Vai se inscrevendo no seu canal e não perde esse vídeo, que eu vou trazer toda a informação de como as Assembleias de Deus chegaram aqui no Brasil. Valeu, meus amados irmãos, e vamos começar esse vídeo de hoje. A origem das Assembleias de Deus no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará em 1910 e iniciaram esta grande obra. Mas antes vou começar logo do início. A origem das Assembleias de Deus no Brasil está no fogo do reavivamento que varreu o mundo por volta de 1900, no início do século XX, especialmente na América do Norte. Os participantes desse reavivamento foram cheios do Espírito Santo, da mesma forma que os discípulos e os seguidores de Jesus Cristo durante a festa judaica do Pentecostes. No início da igreja primitiva, conforme está escrito em Atos 2, assim eles foram chamados de pentecostais. Exatamente, irmãos, como os crentes que estavam no cenáculo, os precursores do reavivamento do século XX falaram em outras línguas que não as suas originais, quando receberam o batismo no Espírito Santo. Outras manifestações sobrenaturais, tais como profecia, interpretação de línguas, conversões e curas, também aconteceram. Quando Daniel Berg, Gunnar e Wingren chegaram a Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil por meio da pregação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. As igrejas existentes na época, Batista de Belém do Pará, Presbiteriana, Anglicana e Metodista, ficaram bastante incomodadas com a nova doutrina dos missionários, principalmente por causa de alguns irmãos que se mostravam abertos ao ensino pentecostal. Então a igreja Assembleia de Deus foi a primeira igreja pentecostal. As que vieram depois são as neopentecostais. Isso daí é assunto para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. A irmã Celina, irmãos, de Albuquerque, na madrugada de 18 de junho de 1911, foi a primeira crente a receber o batismo no Espírito Santo, o que não demorou a ocorrer também com outros irmãos. O clima, irmãos, ficou tenso naquela comunidade, pois um número cada vez maior de membros curiosos visitava a residência de Berg e Wingren, onde realizavam as reuniões de oração. Resultado, irmãos, eles e mais 19 irmãos acabaram sendo desligados da Igreja Batista, convictos e resolvidos a se organizar. Fundaram a Missão de Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de Deus. Em poucas décadas, irmãos, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades, até alcançar os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em virtude de seu fenomenal crescimento, os pentecostais começaram a fazer
diferença no cenário religioso brasileiro. De repente, o clero católico despertou para uma possibilidade jamais imaginada. O Brasil poderia vir a tornar-se no futuro uma nação totalmente protestante, o que era impossível, já que o catolicismo estava predominando, além de ter outras religiões, como eu citei para vocês, a Igreja Batista, a Protestante, a Metodista, além de ter outras denominações. A Igreja Assembleia de Deus foi a primeira pentecostal, e com o crescimento dos irmãos vindo às Assembleias de Deus, a Igreja Católica agora se viu ameaçada, com o protestantismo crescendo cada vez mais no Brasil. E agora, para fechar o vídeo, irmãos, eu vou falar para vocês um pouco sobre a estrutura administrativa das Assembleias de Deus no Brasil. A história, irmãos, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, dá-se no meio de 1930, após 3 décadas do surgimento das Assembleias de Deus no país. Devido ao grande crescimento do movimento pentecostal, iniciado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, os pastores das Assembleias de Deus resolveram que já era tempo de se criar uma organização que estabeleceria o espaço para discussão de temas de máxima relevância para o crescimento da denominação. A CGADB foi idealizada pelos pastores nacionais, visto que a igreja estava na responsabilidade dos missionários suecos, e deram os primeiros passos em reunião preliminar realizada na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, em 17 e 18 de fevereiro do ano de 1929. A primeira Assembleia Geral da Convenção Geral foi realizada entre os dias 5 e 10 de setembro, onde se reuniram a maioria dos pastores nacionais e os missionários que atuavam no país. Foi nessa Assembleia Convencional que os missionários suecos transferiram a liderança das Assembleias de Deus no Brasil para os pastores brasileiros. Nesta mesma reunião, decidiu-se por se criar um veículo de divulgação do Evangelho e também dos trabalhos então realizados pelas Assembleias de Deus em todo o território nacional. Estava lançada, irmãos, a semente do que viria a ser o atual jornal Mensageiro da Paz. Com a rápida repercussão nacional, o periódico, então dirigido pelo missionário Gunnar Wingren, tornou-se o órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. As primeiras resoluções emanadas em assembleias convencionais de pastores das Assembleias de Deus foram emitidas nas Assembleias Gerais dos anos de 1933 a 1938. Entre os anos de 1938 e 1945, com o transcorrer da Segunda Grande Guerra Mundial, os líderes da denominação tiveram enormes dificuldades de se locomover pelo país, e por causa desse fator não foi realizada nenhuma assembleia convencional durante esse período. Finalmente, irmãos, em 1946, em Assembleia Geral Ordinária realizada na cidade de Recife, Pernambuco, os pastores das Assembleias de Deus de todo o país decidiram por tornar a CGADB em uma pessoa jurídica com a responsabilidade de representar a igreja perante as autoridades governamentais, de representar, isso mesmo, bem como a todos os segmentos da sociedade. O primeiro estatuto, irmãos, apresentou como principais objetivos da CGADB promover a união e incentivar o progresso moral e espiritual das Assembleias de Deus, manter e propugnar o desenvolvimento da casa publicadora das Assembleias de Deus e principalmente a aproximação das Assembleias de Deus no país. Nenhuma Assembleia de Deus poderá viver isoladamente
sendo obrigatória a interligação das Assembleias de Deus no Brasil, com a finalidade de determinar a responsabilidade perante a Convenção Geral e perante as autoridades constituídas. As Assembleias Gerais, irmãos, realizadas nas décadas seguintes, foram marcadas por discussões e debates sobre temas relacionados às doutrinas bíblicas básicas e por projetos de desenvolvimento da obra de Deus. Os anos 90, irmãos, marcaram uma nova fase de crescimento das Assembleias de Deus no Brasil. Em maior parte, os resultados apresentados nesse novo período de crescimento dão-se claramente decorrente de medidas tomadas pela CGADB. Durante essa década, sob a liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, a principal decisão foi a implantação do projeto Década da Colheita, um esforço evangelístico que envolveu praticamente toda a igreja no Brasil. Com o crescimento, irmãos, da igreja e a necessidade de um espaço mais adequado para o desenvolvimento de suas atividades, a CGADB inaugurou no dia 26 de novembro de 1996 sua nova sede no bairro da Vila da Penha, cidade do Rio de Janeiro, em um moderno edifício de 4 andares, onde disponibilizados salas administrativas e um auditório com capacidade para 700 pessoas, além de anexo onde está instalada a MAD, Escola de Missões das Assembleias de Deus, e uma ampla loja da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No século XXI, irmãos, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil continua implantando projetos de desenvolvimento de sua participação mais ativa na sociedade brasileira. 2 exemplos dessa nova fase são a criação do Conselho Político da CGADB e da Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia da CGADB, a FAESAD. Amém, irmãos? E esse foi o vídeo de hoje, um pouco da história das Assembleias de Deus no Brasil. Espero que os irmãos tenham gostado, que tenham aprendido um pouco da história das Assembleias, como chegou aqui no nosso Brasil e como foi crescendo ao passar do tempo. Amém, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Que a paz e a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam com todos, desde agora e para sempre. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.